pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começando mais uma aula de produtos notáveis. Bom, primeira questão, uma questão do Cefet, fala o seguinte pra gente. Se o número real k, tal que k é igual a 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 3, mais 1 sobre raiz de 2 menos a raiz de 3, sobre o valor de k, é correto afirmar que... Então vamos lá. Bom, só para facilitar pra gente aí, pessoal, é bom relembrar como que a gente faz adição de frações, né? Pode ser adição ou subtração de frações. A gente pode estar usando aí o método da borboleta, né? É muito disseminado aí nas redes sociais, né? Na internet e tal. Bom, vamos lá. A gente tem aqui 2/5 mais 4/3. E aí, para a gente somar essas duas frações de um jeito bem simples, pessoal, a gente pode simplesmente multiplicar os denominadores, dá 15, e fazer uma multiplicação cruzada, né? 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 4 é 20. E a gente vai somar agora esses dois resultados aqui. Então vai ficar 26 dividido por 15, ok? A gente multiplica os denominadores e faz uma multiplicação cruzada aqui. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 4 é 20. E aí basta somar esses valores que nós encontramos aqui. Fica 26 sobre 15, ok? Então voltando no exemplo nosso aqui, a gente tem uma soma também, ok? E os denominadores são irracionais. O que nós podemos fazer, pessoal? A gente pode multiplicar os denominadores, ok? E fazer uma multiplicação cruzada, ou seja, esse termo vezes 1 está aqui e esse termo vezes 1 também. A gente fez uma multiplicação cruzada e uma multiplicação entre os denominadores. O resultado se encontra aqui, ok? Bom, primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Aqui em cima a gente percebe que a gente pode simplificar raiz de 3 com menos raiz de 3. E quando eu fizer a soma aqui de raiz de 2 com raiz de 2, dá 2 vezes a raiz de 2. Aqui embaixo a gente vai ter 2 menos 3, que é menos 1. Então eu tenho menos 2 raiz de 2 como resultado, né? 2 raiz de 2 dividido por menos 1 dá menos 2 raiz de 2. E a gente tem que fazer uma análise agora das alternativas. Primeiro fala o seguinte, k pertence aos números inteiros e k é positivo, né? A gente tem duas partes falsas, né? Porque, primeiro, que não é um número inteiro, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Quando a gente multiplica por menos 2, dá aproximadamente menos 2,82, né? E é um número negativo, né? Então, fere as duas afirmativas que ele faz na letra A. É um número real? Sim, é um número real. É menor que menos 2? Sim, né? Como nós vimos, raiz de 2 vale aproximadamente 1,41, vezes menos 2 dá menos 2,82. Então, é menor que menos 2, portanto, é a B a correta, ok? Determina o valor do produto 3x mais 2y ao quadrado, sabendo que 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado é igual a 25 e xy é igual a 2. Bom, então nós queremos saber o resultado do quadrado de uma soma, né? A gente sabe que o quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vai ficar 3x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui vai dar 9x ao quadrado, aqui vai dar 12xy e aqui 4y ao quadrado, ok? 9x ao quadrado, 12xy e 4y ao quadrado. A gente já sabe, pessoal, pelo enunciado, que 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado é 25, né? E o xy vale 2, então basta substituir. A gente vai ter 25 mais 12 vezes 2, 24 mais 25, 49, letra D, perfeitamente, ok? A expressão raiz de 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 3 mais raiz de 7 sobre raiz de 7 menos raiz de 3 é equivalente a... Como nós vimos na primeira questão, a gente pode usar o método da borboleta, né? Ou simplesmente tirar o mínimo múltiplo comum, que é o mesmo resultado aí, tá bom? Quando eu pegar esse termo vezes esse, vou ter o mínimo múltiplo comum, né? E aí, usando o método da borboleta também, tanto faz, pode escolher, a gente faz a multiplicação cruzada, ou seja, esse vezes esse, tá aqui, e raiz de 7 mais raiz de 3 vezes raiz de 7, tá aqui. E a multiplicação entre os denominadores, ok? Aqui a gente faz termo a termo, né? E aqui embaixo a gente faz primeiro com primeiro, segundo com segundo. Por quê? É o produto da soma pela diferença de dois termos. Então a gente faz só primeiro com primeiro, segundo com segundo. Os termos intermediários se cancelam, então não é necessário efetuar os cálculos com eles, ok? Bom, aqui vai dar raiz de 21, aqui vai dar menos 3, aqui raiz de 49, né, que é 7, e aqui raiz de 21.
primeiro com primeiro dá 7, menos segundo com segundo, que é 3. Então a gente vai ter raiz de 21 com raiz de 21, 2 vezes raiz de 21, 7 menos 3, 4, e aqui embaixo também, 7 menos 3, 4. A gente pode colocar aqui o 2 em evidência, né? Vai sobrar raiz de 21 mais 2 dividido por 4. Agora a gente pode simplificar o 4 com 2. Então vai ficar raiz de 21 mais 2 sobre 2. Né? 4 dividido por 2 dá 2. E aí ele vai sobrar aqui no denominador. Então a resposta correta, pessoal, aqui é a letra C, perfeitamente. Né? Raiz de 21 mais 2 sobre 2. Ok? Considere os números A, B e C e assinale a alternativa correta. Então, essa comparação entre A, B e C, ela só vai se tornar fácil quando a gente efetuar aqui o processo de racionalização. Ou seja, a gente vai multiplicar em cima e embaixo, nesse caso aqui do A, pelo conjugado. O conjugado, pessoal, basta alterar o sinal. Aqui é mais, fica menos. A gente multiplica por esse mesmo termo em cima e embaixo. O B é um processo mais simples, e o C também, né? A gente multiplica simplesmente por raiz de 2, a mesma raiz que aparece aqui em cima e embaixo. E a C, raiz de 3 em cima e embaixo. E aí a gente vai estar eliminando o denominador, a raiz do denominador, e a gente vai estar passando essa raiz para o numerador. Fica muito mais simples, né? Então aqui vai ficar raiz de 2 menos 1, aqui raiz de 2 dá 2, menos 1, 1. Então não precisa colocar nada. A resposta, até o momento aqui, nós temos raiz de 2 menos 1. A segunda vai ficar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 3, 6. Simplificando 6 com 2, 3. Então sobra raiz de 2 sobre 3. Aqui, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, vezes 4 é 12. Simplificando 12 com 3 dá 4. Então, raiz de 3 sobre 4. Bom, é bom sempre, né, pessoal, ter como referência aí grandes nomes da matemática, né? A gente tem um professor renomado aí chamado professor Béjut, e ele disse pra gente uma frase mnemônica, né, que possibilita guardar a raiz de 3 e a raiz de 2. Bom, vamos lá. Ele fala o seguinte: é preciso ter fé, e a raiz de 2, e amar a Deus. Bom, para facilitar aí, o número de letras, né, serve para a gente guardar aí os números associados. Então aqui 1, 7, 3 e 2. Aqui 1, 4, 1 e 4 também. Só que aí, pessoal, nós vamos usar apenas duas casas depois da vírgula. Então a gente vai ter aqui 1,73 e aqui 1,41, ok? Para facilitar aí. Bom, raiz de 2, né? Então é aproximadamente 1,41 menos 1, 0,41. Aqui também 1,41, né? 1,41 dividido por 3, 0,47. E aqui a raiz de 3, 1,73 dividido por 4, 0,43. A gente percebe que B é o maior entre eles, depois C e depois A. Portanto, a alternativa correta é a letra E. O B é maior do que C, que é maior do que A. Ok? O valor da expressão 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1. Bom, é uma questão interessante, né? A gente tem que racionalizar, multiplicando então pelo conjugado. A gente pega o termo de baixo e multiplica por ele com o sinal trocado em cima e embaixo. Então vai ficar raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1. Aqui a gente multiplica 2 pelos dois termos e depois a gente multiplica o menos raiz de 2 pelos dois termos. Na parte de baixo, no denominador, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 raiz de 2 mais 2, aqui menos 2 e aqui menos raiz de 2. Embaixo, pessoal, se vocês conferirem aí, vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Menos 1, 1. Então não precisa colocar nada, né? A gente pode simplificar aqui o 2 com menos 2 e a gente pode fazer 2 raiz de 2 menos raiz de 2 é igual a raiz de 2. Portanto, a resposta correta é a letra A. Ok? Bom, a sexta questão fala pra gente o seguinte, né? A questão da FUVEST. Qual é o valor da expressão? Bom, essa questão, pessoal, ela se parece muito com as duas que eu fiz, né? A primeira questão e a terceira, né? A gente tem aqui os denominadores diferenciando apenas pelo sinal. A gente pode usar o método da borboleta, né? Tirando o mínimo múltiplo comum também, a gente vai chegar no mesmo resultado. Multiplica os denominadores, ok? É o mínimo múltiplo comum, e faz a multiplicação cruzada. Esse termo vezes esse, da raiz de 3 mais 1 ao quadrado, e esse termo vezes esse, da raiz de 3 menos 1
ao quadrado, né? Afinal de contas eu tenho ele vezes ele mesmo. Aqui eu posso fazer quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, primeiro com primeiro, segundo com segundo, 3 menos 1 dá 2. Aqui a gente pode simplificar 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. Se eu somar todos esses números aqui no numerador, eu vou ter 3, 4, 7, 8. E aqui 2. 8 por 2, 4. Perfeitamente a letra B. Ok. No conjunto dos números reais para os quais as expressões a seguir são definidas, a única alternativa verdadeira é, né? Então vamos analisar uma por uma, tá bom, gente? Aqui, se eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou ter xy mais x. E aqui eu tenho xy mais 1. Perceba então que a letra A é falsa, né? A gente não pode simplificar esse x com x, sendo que é uma soma e aqui eu não tenho o termo x, né? Se ele aparecesse nos dois membros, a gente poderia simplificar com o de baixo. Então, para esse aqui estar sendo uma alternativa verdadeira, aqui precisaria ser xy mais x. Aí eu coloco em evidência o x, e aí simplificaria x com x, y mais 1 com x aí diferente de zero, ok? Bom, a segunda também é falsa, porque quando eu faço a multiplicação cruzada, raiz de x menos 1 vezes raiz de x menos 1 não vai dar x menos 1, né? Então se eu pegar x menos 1 vezes 1, x menos 1, esse vezes esse, não dá x menos 1. Para essa questão ser verdadeira, é necessário que um dos termos fosse positivo, né? Então se eu tivesse raiz de x menos 1, esse raiz de x mais 1, multiplicando primeiro com primeiro, segundo com segundo, daria exatamente x menos 1. Aqui a gente tem uma divisão, né? Na divisão a gente sabe que quando a gente tem a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu ficaria com a elevado a 2x sobre a elevado a x, ficaria a elevado a x, né? Subtraindo os expoentes, e não a como ele propõe aqui. Então é falsa também. Aqui eu tenho uma igualdade, tenho que fazer a multiplicação cruzada, porém ele simplifica o 28 com 7 e coloca 4 aqui. A gente não pode fazer isso, né? Só poderia simplificar se fosse uma divisão, 28 e o 4 estivesse aqui embaixo, 28 por 4 ou 28 por 7, né? Aí a gente conseguiria dividir. Nesse caso a gente não consegue, né? Porque não dá uma divisão, não é uma divisão exata, né? 28 por 5 vai sobrar resto aí, ou vai ter um número irracional com vírgula, e não é o objetivo aqui, ok? Apenas conferir mesmo. Então, uma questão falsa também. Aqui, se a gente fizer a multiplicação cruzada, né? X elevado a vezes 1, x elevado a a, e x elevado a vezes x a menos a, conserva a base, soma os expoentes, fica 0. X elevado a 0 dá 1, perfeitamente. Então a letra E é uma afirmativa aí verdadeira, ok? Bom, questão 8. Os lados de um retângulo são A1, B1 e os de outro retângulo são A2 e B2. Se os retângulos possuem a mesma área, o valor de x é... Então, para facilitar aqui, desenhei um retângulo, né? Lados A1 e B1, um outro retângulo com lado A2 e B2. Muito bem. Para calcular a área desse retângulo, basta fazer base vezes altura, tá aqui, base vezes altura. O segundo, base vezes altura também, ok? E ele fala, pessoal, que as áreas são iguais, né? Então a gente faz a multiplicação, raiz x vezes raiz x dá x, aqui menos 1. Aqui quando eu faço primeiro com primeiro, segundo com segundo, eu vou ter 3x menos 7. E aí ele fala que a área é a mesma. A gente pode igualar então a área 1 com a área 2. A gente vai ter 3x menos 7 igual a x menos 1. Passando x para o outro lado, aqui a gente vai ter 2x igual a 6. Dividindo 6 por 2 vai ter 3 como resultado. Então a letra B é a correta. Pediu o valor de x, né? Então x igual a 3 tranquilamente. Dado x menos 1 sobre x igual a 13, o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a... Então ele deu para a gente ler uma relação em que o x, né, tanto do numerador quanto do denominador, estão elevados a 1, e ele pediu uma relação em que o x do denominador e do denominador estão elevados ao quadrado. Então, pressupõe para a gente aí que a gente pode pegar essa relação e elevar ambos os lados ao quadrado, né? Então a gente vai ter aqui ao quadrado, aqui ao quadrado. Aqui a gente pode fazer quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 13 ao quadrado é 169. Aqui a gente pode simplificar o x com o x. Numerador, denominador é uma multiplicação. Então aqui vai sobrar menos 2. E aí a gente pode passar esse menos 2 para o outro lado, vai ficar 171. Resposta correta, letra A. Ok?
Na figura a seguir temos dois quadrados, o maior tem lado A mais B, né? E o menor tem lado A. Então o verdinho aqui tem lado A e o grandão, nesse tudo cinza aqui, tem lado A mais B. Qual a área da região em cinza? Então ele pediu essas duas faixas aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira forma de resolução aí. A gente separa as figuras, né? Tem um quadrado grandão com lado A mais B e um quadrado menor com lados iguais a A. A área desse quadrado é lado vezes lado, A mais B vezes A mais B, que A mais B ao quadrado. Aqui a gente pode fazer quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Aqui A vezes A dá A ao quadrado. Percebam, pessoal, que essa área cinza aqui, essas duas faixas que ele dá aqui pra gente, é a área 1, né? A figura maior, que é o quadrado maior, menos a área 2, que é esse quadrado verde aqui. Então, quando eu faço A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado menos A ao quadrado, a gente pode simplificar A ao quadrado com menos A ao quadrado. Então, vai sobrar 2AB mais B ao quadrado, a letra E, perfeitamente. Agora, a resolução 2, né? Uma outra forma de resolver ele. Percebam, pessoal, que a gente tem um quadrado grande de lado A mais B, né? Então, os lados são iguais a A mais B. Então, aqui A mais B, aqui embaixo também tem que ser A mais B. Eu já tenho A aqui. Então, esse pedacinho pequenininho aqui vai ser B. Então, esse pedacinho aqui de cima também vai ser B. Né? Se tudo aqui é A e tudo é A mais B, então esse pedacinho aqui vai ser B. Muito bem. A gente calcula esse retângulo e esse retângulo. Esse retângulo aqui eu posso fazer área 1, né? Base vezes altura. A base é A, então A vezes B. Aqui, a base é B, base vezes altura, B vezes A mais B. Aqui vai ficar AB mais B ao quadrado. E aí, a área 1 mais a área 2 vai ser AB, né? Aqui é AB, mais isso aqui vai ficar AB mais B ao quadrado. AB com AB, 2AB mais B ao quadrado, letra E também. Uma questão tranquila, né? Apresentei essas duas formas de resolução. Bom, vamos lá. Se x mais y é igual a 8 e xy é igual a 15, qual é o valor de x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado? Vamos lá. X mais y é igual a 8. Se a gente eleva ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E aqui, 64. Ele deu no enunciado, pessoal, que xy vale 15. Então eu posso multiplicar, vai ficar x ao quadrado mais 30 mais y ao quadrado igual a 64. Passando 30 para o outro lado, eu vou ter 34. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 34. Beleza. Ele pediu aqui qual o valor de x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Eu já sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 34. Então vou substituir aqui. xy é 15. 15 vezes 6, 90. 90 com 34, 124. Então essa é a primeira forma de resolução. A resposta é a letra D, 124. Agora, uma outra forma para resolver a questão. X ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado, eu posso desmembrar esse 6xy em 2xy e 4xy, né? E aí aqui fica um quadrado perfeito, né? Quadrado de uma soma. Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. E aqui o meu 4xy. Se eu pegar essa relação x mais y que ele deu igual a 8 e elevar ambos os lados ao quadrado, eu vou ter aqui x mais y ao quadrado, que é o que ele quer, né? Aqui, igual a 8 ao quadrado, né? Que é 64. Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é igual a 64. Então, esse termo aqui, 64. Então, eu vou ter 64 mais 4 vezes xy, que é 15. 15 vezes 4, 60. 60 com 64, 124. Letra D, perfeitamente. Agora vamos para a última questão, uma questão interessante aí, pessoal, do ITA. Sobre o número x igual raiz de 7 menos 4 raiz de 3 mais raiz de 3, é correto afirmar que... Bom, temos aqui então 7 menos 4 raiz de 3 dentro de uma raiz quadrada, mais a raiz quadrada aqui de 3. O que nós podemos fazer aí, pessoal? Vamos lá. O 7, posso quebrar ele em 4 mais 3, tá bom? E aí, vocês vão perceber que esse termo todo aqui é o quadrado de uma subtração, de uma diferença entre dois termos. 2 menos raiz de 3. Vamos fazer a conferência, ok? Quadrado primeiro, 4. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4 raiz de 3. Mais o quadrado segundo, raiz de 3 ao quadrado, dá 3 perfeitamente. E aí, mais a raiz de 3 que já estava aqui. Aqui, pessoal, a gente pode simplificar, né? Como eu tenho um termo ao quadrado, e é raiz quadrada,
vai sobrar simplesmente o 2 menos raiz de 3 mais raiz de 3, que a gente pode simplificar os dois termos, e aí vai sobrar apenas o 2, ok? O 2, pessoal, é um número racional, né? Ele pode ser escrito na forma de fração. Então, de todas as alternativas que nós temos aqui, a correta é a letra B, que fala que x pertence aos racionais. Racionais aí, só recordando, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, todo número que nós temos aí inteiro, por exemplo, é um número racional, porque eles podem ser escritos na forma de fração. Então, dízima periódica, a gente tem uma infinidade de números, né, que podem ser escritos na forma de fração. Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço para vocês aí e até a próxima, tá? Valeu!